Esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês, mulheres, que estão passando pelo período da pré-menopausa ou da menopausa, e o primeiro sintoma é a irritabilidade. Primeiro eu queria que você soubesse que existem 76 alterações no período da menopausa e da pré-menopausa. Como que você sabe que você tá na menopausa? É quando você já teve 12 meses sem menstruação, sem menstruar, né? Você já passou 12 meses sem menstruar. Em média, segundo a ONU, isso acontece quando a mulher chega nos 51, 50 anos, em alguns casos até 55. E a pré-menopausa acontece 5 anos antes desse período, né? E a gente já começa a ter os primeiros sintomas da menopausa, na pré-menopausa, que é muito parecido. Então, o que acontece? Por que eu fiz esse vídeo para você, mulher? Primeiro, porque eu queria que você soubesse que 100% das mulheres vão passar por isso, né? Então, nós precisamos nos ajudar, né? E, assim, esse primeiro sintoma da irritabilidade, ele é o primeiro que a gente descobre. Por quê? Porque, assim, começa a irritar muito no nosso dia a dia, na nossa vida, e começa a atrapalhar o nosso humor. Por que atrapalha o nosso humor? Por que a gente começa a, assim, de uma forma bem simples, o marido começa a te irritar, os filhos começam a te irritar, as pessoas no trabalho, né? Coisas que você, assim, ó, dava risada, você começa a se irritar muito. O trânsito te irrita. Então, esses são os primeiros sintomas da pré-menopausa. E da menopausa também, que atrapalha muito. O que acontece? Você confunde com uma TPM muito forte, quando na verdade já é a pré-menopausa. E o que você precisa saber desse período para te ajudar? Primeiro, é que a mulher, ela é um ser agradável, né? Nós somos um ser agradável. E na pré-menopausa e na menopausa, a gente tem essa dificuldade de ser agradável, a gente tem essa dificuldade, né, de fazer as coisas acontecerem à nossa volta com esse dom de agradar, de estar feliz, de estar bem. Por quê? É exatamente aí que você precisa entender, de uma vez por todas, mulher. A irritabilidade, ela não é culpa sua, tá? Não é sua. Não foi seu marido que te irritou, ele não tá fazendo de propósito, né? As pessoas no seu trabalho não estão te testando, tá? O que acontece? Você tem a vida útil, né, dos nossos hormônios. Eu diria assim, de uma forma bem simples para você entender. O que acontece? Nesse período, a mulher começa a diminuir a produção de progesterona, que é um hormônio que nos ajuda a ficar mais calma, que nos ajuda a dormir melhor, que nos ajuda a ter mais paciência, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. E essa progesterona, ela vai diminuindo a produção lá no nosso ovário, né? E isso faz com que a gente fique mais irritada. Isso faz com que a gente não durma bem, a gente não tenha aquele sono recuperativo. E quando nós nos colocamos numa noite que nós não recuperamos, no outro dia tudo fica muito mais difícil pra gente, né? E isso acontece lá no nosso ovário, né? E ele vai diminuindo a produção de progesterona, diminuindo e até não ter mais produção de progesterona. Então, você tem que entender que essa irritabilidade, ela é vinda, sim, do hormônio que você para de produzir ao longo da pré-menopausa e da menopausa. E, consequentemente, o seu corpo tá, né, se ajustando. Então, daí você tem mais produção de estrogênio, né, que é outro hormônio também que influencia bastante no seu humor, entendeu? Então, você precisa ter essa lucidez. Lembra da mulher no período da gravidez, né? Você vai lembrar, você tem um sono muito forte, você fica mais calma, tem outros sintomas, mas você fica mais calma, porque você tá ali e o seu ovário, ele tá
te ajudando, ele tá produzindo bastante progesterona, você vira uma super mulher, né? Porque tá naquele período de acolher, né? O feto que tá ali, o seu corpo tá se ajustando para acolher aquele feto, né? Que é tão importante. E daí, com a menopausa, ele faz ao contrário, e a pré-menopausa ele faz ao contrário. Você não produz progesterona, então você fica irritadíssima, né? E isso vai afetando nas outras coisas. Então, por exemplo, o estrogênio, ele é um hormônio que liga aqui no nosso cérebro e libera serotonina. Então, é muito importante você associar os hormônios a essa fase que você está vivendo, para que você consiga superar isso, para que você consiga entender que não é culpa sua, né? Não, a irritabilidade, ela não é culpa sua. E isso tem como ser tratado. Isso tem como ser tratado. A menopausa e a pré-menopausa, olha só, vamos supor que você entra na pré-menopausa com 45 anos, né? E daí você vai passar por todas as alterações hormonais, pelas 76 alterações no seu corpo. E elas não são com tempo útil. Tem como você falar, então com 55 anos já passou. Tem mulher que sim, tem mulher que não, mas pensa comigo, são 10 anos aí, né? Nessa vida. Você não sabe o que está acontecendo com você, seu corpo é outro, você precisa dar conta da sua vida, da sua rotina, as pessoas não têm culpa, a sua qualidade de vida precisa ser boa nesse período. E acontece que tem mulheres que elas se irritam tanto que elas vão se deixando para trás. Elas vão se deixando, elas vão se isolando, porque elas vão ficando irritadas. A opinião dela não é mais a mesma sobre aquele assunto, as colegas de trabalho não entendem ela, chega em casa o marido também não entende, então ela vai se isolando, né? E isso é muito triste, isso que não pode acontecer, né? Então, se você conhece alguém que está passando por esse período, ela precisa estudar sobre isso, entender o corpo dela e saber que existe como formas para amenizar esses sintomas que todas nós vamos passar ou estão passando, né? Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer de falar para vocês o tanto que é importante. Então, assim, entendendo que você diminui a produção de progesterona e isso vai afetar drasticamente no seu humor, drasticamente, perceba comigo, o que você pode fazer para amenizar essa irritabilidade? Isso que é importante você saber. Eu coloquei aqui três pontos muito importantes. Presta atenção agora. O primeiro deles é o exercício físico, tá? Você precisa fazer exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico libera endorfinas. São hormônios do bem-estar. Então, você vai estar ajudando o seu corpo a produzir os hormônios que vão te deixar mais feliz, que vão te deixar menos irritada, tá? Então, isso é comprovado cientificamente e é uma das primeiras coisas que você pode começar a fazer, inclusive a partir depois que vê esse vídeo, né? Você pode procurar para fazer exercícios que você gosta, exercícios de caminhada, você pode procurar fazer exercícios em casa. Eu tenho vários exercícios que você pode fazer usando o seu celular mesmo e que vai te ajudar como? Ele vai produzir dentro do seu corpo hormônios de endorfina. São vários hormônios, mas é que eu tô falando um só, né? E consequentemente você vai ajudar o seu corpo a passar por esse período da menopausa de forma melhor. Você pode fazer exercícios em casa, você pode procurar a ajuda de outros profissionais para estar fazendo exercício. Ai, Aline, eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas perceba, vai trabalhar a sua irritabilidade. Então, procura tempo nessas 24 horas que vai ser importante para você. O exercício físico é o primeiro, não tem remédio que substitui ele. Por quê? Porque ele vai te ajudar a estar liberando endorfina, que é o hormônio do bem-estar, a gente fala, né? E quando você faz exercício, vai afetar nesse segundo ponto que eu vou te falar agora, que é o sono. O sono é muito afetado durante o período da pré-menopausa e da menopausa. Por quê? Porque você não produz progesterona
consequentemente o seu sono ele é mais leve, você não tem aquele sono recuperativo. No outro dia você vai trabalhar e não está bem, ou você vai fazer qualquer outra atividade e não está bem. Por quê? Porque o seu sono não está bom. Então, quando você faz exercício, você vai ativar essas duas coisas muito importantes, que é você produzir o hormônio a endorfina, e você consegue dormir melhor. Por quê? Porque daí o seu corpo relaxa mais durante o sono, o seu sono é mais recuperativo, entendeu? Isso vai afetar diretamente no seu humor, na sua irritabilidade, tá bom? Então, pensa nisso. E a outra coisa, não menos importante, que é a questão, assim, dos calorão, né? Se você já tá passando por esse né? Às vezes até na pré-menopausa você já começa com os calorão. É muito difícil, porque você acorda à noite suada, e aquele calor pode ligar o ar, pode colocar ventilador que não funciona, porque o calorão vem de dentro, né? São ondas de calor no seu corpo, ora no rosto, ora no corpo. Realmente é muito difícil. E assim, o que você precisa fazer? Primeiro, trabalhar a ansiedade, principalmente nessa fase do calorão. Então, você vai perceber se você anda muito no futuro, pensando muito no futuro, no dia de amanhã, no que você vai fazer amanhã. Tenta buscar você no presente, né? A hora que vem aquela onda, o que você tá fazendo, como que tá. Ela vai passar, tenha paciência, é um período que você está vivendo, as outras pessoas não têm culpa disso. E para isso você vai procurar, assim, a busca de um médico, que é um terapeuta hormonal, que a gente fala, para você fazer essa terapia hormonal, que é tão importante, tão recuperativa. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que buscar um médico que você confia, que ele trata realmente dos sintomas da menopausa, que ele está preocupado com as pacientes dele, ter uma qualidade de vida, porque nesse período do calorão não tem jeito, você vai precisar entrar com dosagens específicas de hormônio para você, que vão te trazer uma melhor qualidade de vida nesse período. Perceba, são 3 coisas muito importantes. Se você tá na pré-menopausa e não tem o calorão, então você vai fazer exercício físico, vai procurar se exercitar melhor e cuidar da sua higiene do sono. Qual que é a higiene do sono? É você buscar dormir sempre no mesmo horário, a maior parte dos dias, né? Você ter um banho que vai relaxar, preparando para o sono, também é muito importante o banho, né? Que você goste, que realmente ele te relaxa, que você vai preparando aí para dormir. No seu quarto, deixar a luz sempre apagada, né? Para que você busque o outro hormônio que é associado à noite e à luz, que é a melatonina, né? Não mencionei ele antes, mas ele é muito importante. Você vai ajudar o seu corpo a produzir melatonina para dormir bem. É fantástico. Aí você vai desacelerando. E procurar também a questão do presencial, viver aquele momento é o momento do seu sono, que você vai se recolher, vai se recuperar, e o que tem que resolver amanhã, você vai deixar para resolver amanhã, né? Um pouco da ansiedade também atrapalha. Acorda à noite, fica pensando o que vai fazer no outro dia. Não, é o meu momento, eu vou dormir, eu preciso cuidar de mim para cuidar das outras pessoas que estão à minha volta também, que mulher sempre faz isso, né? E se você já tá na menopausa, procura, né, essa terapia hormonal que vai te ajudar muito nesse período, né? Procura um médico da sua confiança, que ele vai realmente cuidar de você nesse período com remédios, às vezes fitoterápicos, às vezes hormônios mesmo, que você vai ter que ver a dosagem que vai ficar legal para você, que vai te ajudar a passar por esse período com mais qualidade de vida, porque você precisa, nós precisamos, e tem como fazer. Então, você percebeu que a irritabilidade, ela está associada a muitos fatores hormonais que está acontecendo dentro de você, e que esse é só um dos fatores. Eu tenho 76 alterações que acontecem na mulher no período da pré-menopausa e da menopausa, né? Então, assim, esse vídeo, ele foi um pouquinho do que a gente consegue estudar sobre nós nesse período,
da menopausa. Eu espero ter contribuído muito para você e que você entenda que é um período que você tem que se cuidar um pouco mais. Porque quando você percebe os sintomas que você sabe que ele tá linkado à menopausa, à pré-menopausa, você começa a estudar sobre isso, a se entender melhor e assim você consegue sim ter uma qualidade de vida nesse período. E eu tô aqui para te ajudar, por isso que eu fiz esse vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui no grupo ou mandar no meu privado e a gente vai conversando e vai alinhando, vai buscando uma trajetória para você nesse período, uma trajetória feliz, uma trajetória que todas nós mulheres precisamos de atenção, mas às vezes a gente se deixa para depois, né? A gente vai levando como se fosse uma TPM fortíssima e não quer nem saber, e vai levando, e um dia dá uma patada em outro dia dá no outro dia acha que as pessoas estão com complô contra você. E quando na verdade é só a sua progesterona que tá baixa. E se você começar assim a se cuidar melhor, nesses 3 pontos que eu falei pra você, você vai ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Pensa nisso, mulher. Cuide-se, ame-se.